Agradecemos. Amém. Então diz assim, irmãos, Daniel capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste e adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E senão fica sabendo, o rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor, e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções e seus chapéus e seus vestidos, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego.
E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinham passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Irmãos, nós temos então meditado no livro de Daniel, e recapitulando, nós já pudemos ver então no capítulo 1, tem a descrição em que aqueles jovens, Daniel e seus 3 amigos, eles são levados cativos para a Babilônia e são introduzidos em uma nova cultura. É bom nós lembrarmos que quando eles chegam então na Babilônia, o nome deles é trocado. E também é sugerido a eles que participem das iguarias do rei, que a comida deles seja trocada. E aí os irmãos se lembram que Daniel teve em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. E então, durante 3 anos, eles se submeteram a uma dieta diferenciada, que foi composta de legumes e água. E ao final daquela dieta, os irmãos lembram que foi encontrado deles sabedoria muito superior à dos outros sábios que existiam lá na Babilônia. E aí, nesse contexto, chegamos no capítulo 2. E no capítulo 2, os irmãos vão se lembrar que o rei tinha tido um sonho. E ele não conseguia se lembrar do seu sonho. Só sabia que o sonho era importante, ele dizia respeito a algo do seu reino. Então ele chama os sábios, chama os entendidos, os astrólogos, aqueles que, segundo a ciência deles, sabia como revelar os sonhos, como entender a interpretação, mas nenhum deles consegue revelar ou dizer ao rei qual é o sonho que ele tinha tido, porque ele não lembrava. E os irmãos vão então lembrar que domingo passado estivemos vendo que Daniel, ele vai lá e pede um tempo. Ele pede um tempo a Arioque, que é o capitão da guarda, e chegando, ele chama esses 3 amigos dele para orarem ao Deus dos céus. E à noite, Daniel então recebe a revelação de qual é o sonho, recebe também a interpretação, e no dia seguinte ele volta lá para Nabucodonosor e diz que tinha o sonho e tinha a sua interpretação. E eu gosto de lembrarmos que Daniel chega para o rei e diz: Nabucodonosor,
O que nós vamos agora falar da interpretação que eu vou te trazer é porque há um Deus nos céus. Há um Deus poderoso. Há um Deus que está acima de tudo e de todos. É a este Deus que nós servimos. Daniel está por prata. Depois vinha a parte da barriga de bronze e as pernas de ferro e os pés, parte de ferro, parte de barro. E esta interpretação, irmãos, Daniel diz que a cabeça de ouro é o próprio rei, o rei Nabucodonosor, que é rei de reis, aonde se conhecia até a civilização de então. Ali Nabucodonosor conseguiu seu domínio, seu império. E Daniel então diz que esse rei dele, esse reinado dele, haveria de continuar até certo ponto, mas depois seria tomado por um reino de qualidade inferior, que é representado pela prata, mas que depois viria um outro rei ainda mais inferior, que seria representado pela barriga, que é de bronze, e finalmente pela de ferro. E o que nós temos de interpretação desta estátua, que depois se cumpriu muito precisamente, é que foram a sequência de reinos, que começa então com essa de Nabucodonosor, e passa depois Medos e Persas, depois nós temos o domínio grego, com Alexandre o Grande, e depois temos o domínio romano. E o fato é que os reinos, irmãos, vão se seguindo, um após o outro, até chegar nos nossos dias. E o fato é que, então, lá no capítulo 2, que nós vimos domingo passado, Daniel dá esta revelação para Nabucodonosor. E o fato é que eles continuam lá na Babilônia, o tempo vai passando, e os estudiosos, irmãos, estimam que entre o capítulo 2, entre a revelação do sonho, e o capítulo 3 que nós começamos a ler, existam aproximadamente 19 anos. E então nós começamos na leitura de hoje que o rei Nabucodonosor resolveu fazer uma estátua de ouro e a altura de 60 côvados. Convertendo para metros, eu estive vendo, dá aproximadamente 27 metros de altura essa estátua. E aqui nós vamos perceber que aparece agora o terceiro desafio aqui para estes jovens, né? O primeiro desafio foi o da comida. O segundo desafio foi da revelação do sonho do rei, algo impossível, só Deus. E agora vem o desafio da adoração, irmãos. Os babilônicos, eles são caracterizados por serem politeístas. Eles constituem a adoração deles, a religião deles, tendo vários deuses. Então, para um babilônico, ou para, então, no caso aqui, Nabucodonosor, embora ele tivesse reconhecido que somente Deus pudesse revelar os sonhos, somente o Deus de Daniel poderia dar a interpretação, mas para um babilônico, ele poderia agregar à crença dele mais um Deus. É como se ele falasse: ok, você tem seu Deus, Daniel, vocês têm seu Deus, no caso os três amigos, Misael, Azarias e Ananias, Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês têm o seu Deus? Então, ok, eu também acredito no seu Deus, mas isso não significava que ele deixava de acreditar nos deuses que eles tinham lá. Os irmãos depois podem ler com calma, né? Isaías 46 vai nos dizer que existia outros deuses, por exemplo, o deus Bel, e é daí que vem, por exemplo, que mudaram o nome de Daniel para Belsazar, que é Bel te proteja. E os nomes que são atribuídos a eles, o Mesaque, Sadraque, Abednego, todos eles têm uma relação com os deuses lá dos babilônicos. De maneira, irmãos, que agora aqui no capítulo 3, eles são confrontados com a crença deles. Por quê? Porque esses 4 jovens, Daniel e seus 3 amigos, eles tinham sido ensinados na cultura judaica, onde na cultura judaica, que é a cultura bíblica, que é a cultura que nós seguimos, há um só Deus, e um que está nos céus, um só Deus Todo-Poderoso.
e que os outros, por mais que queiram ser deuses, não conseguem, não têm o poder, não têm a mesma capacidade. E aqui, irmãos, chegamos ao ponto então que aqueles rapazes, e o texto vai dizer dos três, por alguma razão Daniel não estava presente, mas os três são confrontados agora, porque dentro desta cultura babilônica de vários deuses, o rei também se considerava um deus. Ele também se considerava como grande poderoso, aquele que pode mandar, aquele que faz e acontece. E então, como que eles são confrontados, irmãos? Olha só o que diz aqui no verso, então, 2. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. É interessante o destacar que ele chama de a consagração. Tudo leva a crer, irmãos, que Nabucodonosor aqui tinha esquecido de tudo que ele já tinha sabido sobre o rei único, o Deus único, o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E aqui ele tinha construído uma imagem de ouro, e muito provavelmente uma imagem dele próprio, onde agora ele chama toda a sua liderança, todos os oficiais, faz um grande evento para consagrar aquela estátua que ele tinha levantado. Olha, irmão, se coloque aqui no lugar daqueles três jovens. Mais uma prova que eles estão submetidos. E agora uma prova que tem a ver com a fé deles. Uma prova que tem a ver com a religião deles. É como se eles chamassem eles e dissessem: olha, é fácil, venham aqui, adorem a imagem, adorem o rei. É só mais um Deus, é só mais um que vocês vão colocar junto com vocês. E para piorar um pouco a situação, irmãos, eles colocaram as consequências de quem não fizesse isso. No verso 6 está dizendo assim: e qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Quem não reconhecer o poderio, quem não adorar a imagem de ouro que o rei levantou, já sabe o que vai acontecer. Vai ser jogado na fornalha de fogo ardente. Essa fornalha, irmãos, eram grandes fornos que eram feitos para construção de tijolos. É interessante que isso já era bem comum desde lá da Torre de Babel. Se depois os irmãos, por curiosidade, voltarem lá em Gênesis, daí que vem o nome Babilônia, lá da Torre de Babel. Lá que eles começaram a usar fornos para construir tijolos, para construir a grande torre que, segundo eles, queriam chegar até os céus. E esses fornos, então, usados para olaria, que muitos dos irmãos conhecem, já tiveram contato, esses fornos chegam assim a grandes temperaturas para que seja seco o barro, né, que o tijolo chega-se ao ponto de ser endurecido. Então esses fornos que eles já conheciam bem, era também usado como pena de morte. Se os irmãos vão, por exemplo, até Jeremias capítulo 29, 22, então Jeremias capítulo 29, 22, eu vou ler aqui, depois eu vou voltar para Daniel. É-nos dito que então Jeremias 29, eu vou ler o 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maazéias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos.
E tomarão deles uma maldição todos os transportados de Judá que estão em Babilônia, dizendo: o Senhor te faça como Zedequias e como Acabe, os quais o rei de Babilônia assou no fogo. Esse texto aqui de Jeremias nos informa, irmãos, que era comum o rei Nabucodonosor assar no forno aqueles que eram seus inimigos. Era comum ele pegar um rei capturado, no caso aqui está falando de dois reis lá de Israel, Zedequias e Acabe, e aqui é nos dito que ele assou esses dois reis nesta fornalha, neste fogo, nesse local onde eram usados para cozer o barro, para fazer os tijolos. Daqui dá para os irmãos perceberem então que era algo que ele já usava para impor terror, para impor medo àqueles que não seguiam as suas ordens. E então, voltando lá para Daniel, capítulo 3, os que não adorassem a imagem que o rei tinha feito, a estátua que Nabucodonosor tinha erigido, eles seriam lançados na fornalha de fogo ardente. Em outras palavras, seriam assados. Os irmãos percebem a ameaça que estava sobre aqueles judeus? É bom nós nos colocarmos na pele deles, né, irmãos? Já pensou? Alguém chega para nós e fala: olha, agora você também vai adorar o meu Deus. E se você não adorar, o governo vai te matar. O que nós faríamos, irmãos? A nossa fé está em xeque, a nossa fé está sendo testada. Assim estava daqueles judeus. Eu quero pensar nesse instante também, junto com os irmãos, que às vezes, né, talvez nós, se estivéssemos na pele dele, pensássemos: puxa, mais um problema, né? Primeiro fomos capturados da onde morávamos. Fomos trazidos para cá. Agora fomos testados já com a comida. Fomos testados com o sonho do rei. Se não bastasse, agora o rei quer que nós adoremos. E se não adorarmos ele, morreremos na fornalha de fogo ardente. Os irmãos percebem? É uma sequência de problemas, uma sequência de provas. E quantas vezes, irmãos, isso acontece conosco também? Às vezes, quando estamos nos reerguendo de uma prova, já vem outra. Mas a vida, irmãos, aqui nesta terra é assim. Enquanto estamos aqui, estamos de passagem, somos peregrinos. E a marca desta terra, irmãos, é uma crise atrás da outra. Ora, é uma crise que envolve sabedoria, como era do capítulo 2, que envolve ciência, que envolve o rei nos exigindo alguma coisa em relação à interpretação. Ora, será com relação ao que vamos nos juntar à cultura da nossa época, do nosso tempo ou não. E ora vai ser colocado em xeque a nossa religião, a nossa fé, a nossa crença. E aqui, irmãos, nós vamos ver que tudo vai se voltar contra eles. E vai se voltar contra nós também, irmãos. Nós somos informados que, então, quando dar-se o som das trombetas, das buzinas, a grande parada, o grande evento acontece, todos adoram a estátua menos 3. Naquele momento, apenas 3 cabeças se sobressaem. É a cabeça dos 3 jovens, 3 amigos aqui de Daniel. E aí aparecem aqueles que também eram governadores, aqueles também que estavam na liderança. E aí no verso 8 está dizendo: ora, no mesmo instante chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Colocaram para o rei, aqui foi como se fosse o dedo duro, aquele que entrega, né? Então chegaram lá e falaram: olha,
tem 3 aqui que o Senhor constituiu como líderes, constituiu sobre os negócios da Babilônia, e estes homens não fizeram caso de ti. Muitas vezes vai acontecer isso conosco, irmãos. Pessoas que nós achávamos que estavam do nosso lado, pessoas que trabalham conosco, pessoas que são nossos colegas, mas quando a questão for de adorar ou não a um Deus idólatra, né? A um Deus que é um ídolo, a um Deus que não é o Deus do céu, a um Deus que não é o nosso Deus, nessas horas mesmo esses colegas podem nos entregar. O Senhor Jesus Cristo também confirmou isso. Ele disse que haverá tempo em que até os da casa entregarão os seus próprios parentes. E aqui estava acontecendo isso. As pessoas foram lá e questionaram o rei. Como é que pode? Nós estamos aqui adorando a estátua e esses 3 não adoraram. Então, qual foi a reação do rei Nabucodonosor, irmãos? Verso 13. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é propósito a Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, e aí quando ouvires o som, ele vai dizer: quando ouvires o som da buzina, do pífano, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. O rei aqui, irmãos, fala: olha, é bom que vocês façam isso. Eu vou lhes dar outra chance. Vamos voltar, vamos começar tudo de novo, evento. Porque o que vocês estão fazendo é grave. O rei está dizendo: vocês não estão adorando ao que eu estou determinando. Vocês não estão se curvando aos meus deuses. Então, vou lhes dar outra chance. Mas, se a não adorardes, serei lançados na mesma hora, dentro do fogo ardente. E aí o rei faz uma pergunta, irmãos: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Irmãos, existem circunstâncias e provas que vão até as últimas instâncias. Às vezes, nós achamos que vamos ficar livres, né? Que vamos não ir lá adorar e vamos passar impunes. Ou vamos receber o castigo sem sermos confrontados. Aqui, irmãos, o rei claramente chega para eles e fala: que negócio é esse de vocês não se curvarem? Olha, vou dar outra chance. E ainda pergunto para vocês: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? É como se Nabucodonosor estivesse dizendo para ele: vocês lembram da história dos outros reis que eu já sei? Nenhum Deus livrou eles. Eu já sei outras coisas aí no forno também. Ninguém livrou. É isso mesmo que vocês querem? Vocês querem morrer tostados? Vocês querem morrer assados aí dentro desse forno? E aí a resposta desses 3, irmãos, uma resposta brilhante, uma resposta de quem teme a Deus, de quem tem relacionamento com Deus e serve de exemplo para nós. Verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Que confiança, hein, irmãos? E é interessante esta confiança porque na sequência eles vão dizer assim: e se não, fica sabendo, rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Irmãos, esta daqui é a razão, é a causa de servir fielmente ao Senhor. Esses 3 rapazes, eles estão dizendo para o rei Nabucodonosor: olha, rei,
existe um Deus nos céus. Existe um Deus que pode nos livrar aqui do fogo. Ele pode livrar-nos do forno, do fogo ardente. E pode inclusive livrar das suas mãos. Mas fica sabendo, rei, se isso não acontecer, ou seja, se nós morrermos lá no fogo, ainda assim nós continuaremos servindo e adorando somente o nosso Deus. Irmãos, aqui chega ao ponto máximo do teste da fé. E a fé verdadeira, a fé do Filho de Deus, ela é colocada no ser de Deus. É uma fé que faz confiar em Deus, apesar das circunstâncias. O que esses três estão dizendo é: Deus é Deus se Ele nos livrar ou não. Existiram momentos, irmãos, da história bíblica, em que muitos servos de Deus não foram livres da morte. Eu escutava e o rei, muito irado, mandou pedir a cabeça de João Batista. Na verdade, foi a mulher, né, que estava envolvida lá com o rei e que mandou João Batista ser decapitado. Ou seja, ele não saiu ileso, mas ele continuou servindo ao Senhor. E aqui esses três jovens estão dizendo: olha, rei, independente do que nós temos aqui e nós vemos pelas Sagradas Escrituras, pelos exemplos que não são dados, que não é verdade, irmãos. Os crentes passam sim por tribulação. E por tribulações extremas, por questões bem difíceis. Em segundo lugar, muitos dizem: se Deus não me livrar, eu não sirvo mais a Ele. E quando nós olhamos para os exemplos bíblicos, nós vemos que os verdadeiros crentes, ainda que morreram testificando, testemunhando que o Deus a quem eles serviam era um Deus maior, que ainda que eles morressem, eles estariam fiéis e firmes com Deus. Deus os receberia em glória. Aqui eu paro para fazer uma pergunta para nós. Estamos dispostos a servir a Deus nessa medida? Estamos prontos a defender Deus, defender que Ele é o único Deus, que não há outro? Estamos dispostos a defender que na nossa religião não cabe outro Deus, o único Deus, o Deus invisível, aquele que se revelou em Cristo, aquele que pela palavra é o Deus Todo-Poderoso? Somente a Ele que nós damos a nossa honra, somente a Ele que nós nos prostramos. Estamos dispostos, irmãos, ainda que se venham contra nós? Nós devemos pedir a Deus graça, devemos pedir a Deus que a nossa fé aumente para ter esta fé igual aos amigos aqui de Daniel. Embora, irmãos, não foi fácil, porque quando chegou nesse momento que eles disseram que nada faria eles negarem, ou nada faria eles se sujeitarem àquela estátua, o rei então ficou mais furioso. Verso 19. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Irmãos, se já estava quente, se já estava difícil, agora piorou. Ele pediu para que o forno fosse aquecido 7 vezes mais. E para ter ideia do fogo, do calor, nos dito aqui que aqueles que foram lá, que eram fortes do exército, foram lá para jogar, os três, diz que assim que eles jogaram, eles caíram mortos, aqueles que jogaram, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aqui acontece agora o milagre, né, irmãos? Eles haviam confiado em Deus, e nesse momento Deus quis salvá-los, porque no verso 24, então Nabucodonosor diz: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse:
Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Que milagre, irmãos! Que escape aqui! E então nós percebemos então que Deus está livrando esses 3 dentro da prova, dentro da fornalha de fogo. Eles foram colocados lá dentro, as pessoas que o jogaram morreram, mas eles continuaram vivos lá dentro. E interessante que o rei que está de fora, junto com os seus capitães, podem testemunhar, podem olhar, podem perceber que há algo incomum, há algo sobrenatural no que eles estão vendo. Porque o fogo não queima aqueles 3. Mas há algo adicional. Há um 4º homem que anda junto com eles e é semelhante ao Filho dos Deuses. Irmãos, no Velho Testamento nós vemos que o anjo do Senhor por muitas vezes apareceu junto de seu povo. O anjo do Senhor, uma expressão, como nós chamamos de uma teofania, uma manifestação de Deus através de uma representação humana. Várias vezes apareceu no Velho Testamento. Então aparece para Abraão, apareceu para Josué, e aqui aparece para esses 3. Nós cremos, irmãos, inclusive que esta aparição aqui seja já a manifestação do próprio Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor da glória, que esteve presente na criação. Ele, sendo a segunda pessoa da Trindade, participou da criação do homem quando disseram, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E nós temos algumas aparições no Velho Testamento que nos indicam que Jesus, o Filho Eterno de Deus, se aparece, se manifesta. Ao ponto, irmãos, de aqui os próprios que estão dando testemunho dizem que o aspecto dele, o aspecto do 4º homem, é semelhante ao Filho dos Deuses. Eles aqui tinham a visão errada, porque era a visão politeísta de vários deuses. Mas no fundo, irmãos, nós vemos que quem está salvando aqui os 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego, quem está salvando eles é o Deus Trino. O Deus Trino, a qual eles adoravam, a qual eles serviam, mesmo estando em uma terra estranha, mesmo estando longe de casa, numa cultura diferente, eles não se prostraram aos outros deuses. E aqui nós vemos o testemunho que isso representou. Eles no meio do fogo, o próprio Senhor Deus se faz presente. O próprio Senhor Deus, que é o Deus que criou o fogo, o Deus que tem poder sobre o fogo, faz com que mesmo lá no meio, eles não sofram um chamusco, né? Porque nós vamos depois ser informados que o rei pede para que eles sejam tirados para fora. E aí no verso 27 diz: ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, e contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinham passado sobre eles. Irmãos, quando é da vontade de Deus para nós sermos salvos de alguma provação, mesmo que a gente passe por ela, ao final dela, irmãos, inclusive as outras pessoas podem vir, podem investigar, podem verificar as evidências e vão concluir que somente um Deus poderoso pode estar por detrás disso, porque nesse caso aqui nada aconteceu para aqueles servos de Deus. Mas isso aqui precisa ser aplicado para nós nesse momento. Nós estamos aí no meio de uma pandemia, nós estamos no meio de crise política, crise econômica. Se nós pudéssemos dizer, não faltam crises. Há 4 anos, basicamente, tivemos uma grande crise que durou 2 anos, né? 2015, 2016. E agora 2020, quando estávamos saindo da crise, ela agora volta numa maior intensidade. E quantas vezes, irmãos, nós precisamos
desses exemplos para não desanimarmos, para não esquecermos que na história da humanidade sempre houveram crises, sempre houveram dificuldades, e que mais do que isso, os servos de Deus sempre foram colocados à prova por causa da sua fé. E se olharmos para nós, irmãos, nós ainda não chegamos no extremo como chegaram esses 3 jovens. Como nosso irmão Milton proferia no início da sua súplica, nós temos perseguição, é verdade, mas a perseguição que temos, ela ainda não chegou, ela ainda está longe dessa perseguição como aconteceu aqui com esses 3 jovens. Uma confrontação com uma estátua, com um poder instaurado. Mas aqui, irmãos, nós precisamos pedir a Deus e que vejamos que o mesmo Deus que permite que nós entremos nas provas, que nós passemos pelas dificuldades, pela tribulação, é o Deus que nos salva, é o Deus que está conosco. Neste caso aqui, irmãos, aprove a Deus que os 3 saíssem ilesos, que eles fossem salvos fisicamente deste fogo. Mas existiram momentos em que Deus permitiu que fisicamente houvesse danos, que houvessem mortes. E a pior delas, como nós sempre estamos sendo lembrados, é quando na cruz do Calvário, Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele por qual todas as coisas existem, havendo sido obediente ao seu Pai em toda a sua vida, ao ponto de receber aquela declaração, quando disse: "Este é o meu Filho amado, a ele o ouvis". Mas nós sabemos que na cruz, irmão, lá Jesus recebeu o cálice da ira do Pai, ao ponto de quando ele estava para ir para a cruz, ele clamava: "Se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres". E Jesus foi para aquela cruz, irmãos, e na cruz ele bebeu o cálice da ira de Deus, ao ponto de clamar também: Deus meu, por que tu me desamparaste?". Ali na cruz, irmãos, Jesus não teve a mesma escapatória que esses 3 jovens tiveram. Ali na cruz, irmãos, Jesus teve que ir à morte, e morte de cruz. E ali na cruz Jesus teve que ir e sofrer o pior, irmãos, mas sofrer debaixo da vontade de Deus. Ao ponto de então estar escrito em Isaías 53, que por aquilo que ele fez, por aquilo que ele sofreu, ele pôde comprar-nos para Deus, ele pôde encontrar o agrado de Deus, agradou ao Senhor, e viu que o seu trabalho, o fruto do seu trabalho, foi alcançado. O ponto que nós precisamos lembrar, irmãos, é que Deus está sempre com os seus. E na história, irmãos, nós haveremos de passar por provas, mas nós devemos olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Aquele que mesmo morrendo, irmãos, depois ele não permaneceu na morte, porque o poder de Deus foi maravilhoso, o poder de Deus foi demonstrado, porque aí tirou Jesus Cristo da morte, trouxe ele para a vida, para que ele fosse o primogênito daqueles que vivem, para que ele fosse a prova viva de que o Deus a quem nós servimos é o Deus vivo, aquele que está nos céus, e que não importa para nós o que acontecer, o que importa na verdade é nós estarmos com Deus. Deus é o que importa para nós. Então, nesse momento de pandemia, irmãos, nesse momento de crise, serve de prova para a nossa fé. Como está a nossa fé? Como está a sua fé? E o resultado, depois de passada a prova, é que até os ímpios, até aqueles que não servem a Deus, eles olham para nós e dizem, como disse aqui Nabucodonosor: "Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo. Ele livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferiram entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus." Você também é conhecido deste jeito, irmãos? Aqui poderíamos trocar pelo teu nome. Você prefere entregar o seu corpo para que, ao invés de servir ou adorar algum outro Deus?
Não, né, irmãos? Nós nos apegamos a Deus. Irmãos, que esta palavra, que esta mensagem seja de alerta para nós, seja de exemplo, e que nos anime no meio do que estamos passando, no meio da nossa vida. E que, ao ler, continuar lendo aqui o livro de Daniel, nós possamos perceber o Deus que nós servimos é um Deus presente, é um Deus que se envolve conosco, que se envolve com o seu povo. Ainda que não nos livre da prova, mas Ele estando conosco, nós avançamos. E tudo isso faz grande diferença para nós. Amém.